Neste vídeo vou começar por falar sobre os princípios básicos do que é uma coleção de valores e neste caso para falarmos sobre arrays. Nos vídeos anteriores desta série já verificámos como criar variáveis e neste caso o conceito de uma variável genericamente é um determinado tipo de espaço, uma caixa, com um determinado tipo de valores, com um nome e depois com o respectivo valor à frente. E esse valor pode ir sendo alterado ou manipulado no decorrer do nosso código. Mas imaginemos que nós temos a possibilidade de, numa mesma variável, inserir diferentes tipos de valores ao mesmo tempo e depois poder também utilizá-los durante o nosso código. Para simplificar a explicação desta forma, nós vamos então introduzir aqui aquele que é um conceito mais genérico sobre coleções. E o conceito mais simples das coleções é, de facto, aquele que é o array, ou os arrays. Para isso eu vou criar aqui um novo projeto para explicar este conceito. Então vamos aqui a File, New, Project, e vamos chamar especificamente Array. Ou neste caso, Arrays. Vamos clicar em OK, continuamos a usar uma Windows Forms Application. Na nossa aplicação, vamos acrescentar aqui um botão e uma lista. Portanto, temos aqui o nosso botão e temos a nossa list box. Muito rapidamente, vamos aqui definir os nomes destes nossos botões e, neste caso, nestes nossos controles também. Ora, vamos aqui definir lista e depois aqui vamos chamar cmd executar e no seu texto vamos colocar executar. De seguida, vamos fazer um duplo clique aqui em executar para abrir o código, neste caso o evento que vai acontecer quando fizermos um clique em executar. Muito bem, estamos então no espaço onde nós vamos poder introduzir o código. E o que vamos falar aqui é sobre arrays. Muito bem, vemos então que para definir uma variável nós usamos, por exemplo, int, valor é igual a 10. Okay? E neste caso concreto, se nós quisermos ter uma segunda variável, do tipo inteira, vamos lhe chamar aqui valor 1, nós poderíamos escrever int valor 2 é igual a 20. Se eu quisesse ter outro valor para valor 1, eu poderia fazer qualquer coisa do género, int valor 1 é igual a 30, mas no entanto reparem que aparece de imediato um erro. Obviamente que cada variável só pode conter um valor. Ora, isto não é totalmente correto ou mais acertado dizer-se. Porquê? Nós podemos criar aquilo que é designado por um array. Um array é um conceito muito genérico e dos mais antigos nas linguagens de programação para definir aquilo que atualmente são as coleções, que é um assunto que nós depois iremos verificar mais à frente e ver a enorme utilidade que tem. Mas uma coleção genericamente é o quê? É a possibilidade que me dá a linguagem de programação de eu poder criar uma variável, vamos considerá-la desta maneira, onde depois eu vou acrescentar vários valores e posso utilizá-los todos durante a minha execução de programa, não cada um em sua etapa, mas sim tê-los todos guardados dentro da mesma variável ao mesmo tempo. Ora, como é que isto se vai processar? Então, eu vou utilizar à mesma valores inteiros. Para definir aquilo que se chama um array, ou para iniciar a definição de um array, eu escrevo o seguinte, começo por escrever o tipo de valor que essa coleção vai ter, e em seguida eu vou abrir e fechar os parênteses retos, ok? E a seguir vou dar aqui um nome à minha lista, e neste caso vai ser valores, porque eu sei que vai conter vários valores. Ora, o que aconteceu aqui, genericamente, foi que eu defini, ou iniciei a definição de um array, que neste caso é do tipo inteiro. Portanto, é uma variável, vamos lhe chamar assim, que vai poder absorver um conjunto muito grande de valores inteiros. E por isso, esta identificação aqui com os parênteses retos define exatamente isso. Portanto, um array de inteiros. A seguir, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui valores, vai ser igual a new, e new significa um novo array, ok? Porque ele aqui está apenas identificado que vai ser um array. Agora eu vou criar um novo array de inteiros e dentro dos parênteses retos eu vou definir quantos valores é que eu quero guardar no meu array. E neste caso vamos imaginar que eu quero guardar 5 valores. Ok? Reparem como tudo isto funcionou. Eu depois irei mostrar mais à frente neste vídeo como é que nós podemos simplificar tudo isto, ok? Mas para percebermos este conceito, portanto, aqui identifiquei o meu array e aqui vou iniciar a sua construção, dizendo-lhe que o meu array vai ter 5 valores. Muito bem.
há um conceito que é extremamente importante perceber desde já relativamente a este tipo de coleções. Porquê? Eu vou ter a possibilidade de definir cada um dos 5 valores de dentro da minha variável valores da seguinte forma. Valores de 1 é igual a 10. Valores de 2 é igual a 20 e assim sucessivamente. Valores de 3 é igual a 30, por exemplo. Okay? Ora, o que eu estou aqui de uma forma muito explícita a fazer é a identificar cada um dos valores que estão dentro do meu array valores. E para isso utilizei aqui, dentro do parênteses reto, não o número de valores que valores vai ter, porque esse está identificado aqui, ao utilizar a expressão new int, e portanto dizer eu quero um array que vai conter 5 valores inteiros. Aqui o que eu estou a utilizar é aquilo que se designa pelo índice do array, ou neste caso vamos lhe chamar o índice da minha coleção. E o índice é basicamente o quê? É aquilo que identifica qual é o valor ao qual eu quero ter acesso. E portanto, se eu quisesse definir aqui os valores de uma forma clara, eu iria fazer, e atenção que eu vou fazer aqui um erro propositado, do género igual a 40 e depois valores 5 igual a 50. Ora, teríamos então os 5 valores, as 5 variáveis contidas dentro de valores explicitamente definidas. Ora, o que acontece aqui neste caso é que vai acontecer um erro, ok? E vai acontecer um erro quando eu clicar aqui em executar, ok? Ele não apresentou esse erro, mas o erro existe, ok? E reparem como ele vai aparecer aqui. Ele demorou um pouquinho de tempo a apresentar. Mas reparem o seguinte, ele diz que aconteceu um erro inesperado. Porquê? E a explicação está aqui nesta linha. Ele diz que o índice, ou neste caso o index, ficou fora dos limites do array. Fora dos limites do array. Ora, o que é que isto significa então na prática? Então se eu definir ali um conjunto de 5 valores, por que carga de água é que agora aqui ele não me deixa definir 5 valores lá para dentro? Bom, é que não nos podemos esquecer de uma informação que é extremamente importante. Nas coleções, o índice começa em 0. Ora, isto é extremamente importante, ok? Extremamente importante porque muitas das vezes a origem de muitos erros no código de programação provém deste facto. O facto de nos esquecermos que este array que contém 5 valores, na verdade não tem um índice 5 para um valor, mas sim começa no 0, depois no 1, no 2, no 3 e no 4. E reparem então que o último índice do meu array é o índice 4. Porquê? Porque o 0 também conta. Reparem que tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores, que correspondem à dimensão do meu array, e a dimensão do meu array é definida por aquele conjunto, por aquele número que ali está, que indica que eu vou ter 5 valores lá dentro. E, nesta circunstância, o último índice do meu array é sempre o comprimento ou o tamanho deste array menos 1. E, por conseguinte, temos então o índice 0, 1, 2, 3 e 4. E se eu agora executar aqui este meu código, vamos verificar que o código não gera qualquer erro, ok? E, portanto, estamos com o software a funcionar em pleno. Ele agora foi aqui abaixo, mas não tem problema nenhum, porque eu simplesmente abanei aqui a minha aplicação. Ok, muito bem. Voltemos então aqui ao nosso código e vamos então reler muito rapidamente isto. Eu primeiro identifiquei que iria criar um array do tipo inteiro, depois fui definir o array especificamente, isto é, indicando qual era o número de valores que eu iria acrescentar. E depois defini aqui cada um dos valores do array. Ora, claro que se eu agora colocar aqui valores de 5 é igual a 60, é obviamente que vai originar um erro. Mas reparem que esse erro só vai acontecer no momento da execução. O C#, e neste caso especificamente o Visual Studio, não tem capacidade para identificar se este valor que aqui está corresponde ou não aos valores que podem ser guardados dentro de valores. Tecnicamente ele deveria, por exemplo, indicar, ok, eu tenho aqui um índice 5 para um array que tem no máximo 5 valores, ora, ele não pode ter o índice 5. Mas não faz essa verificação e por isso mesmo nós teremos que ter sempre muito cuidado na utilização das coleções. Porquê? Porque nós só vamos detectar o erro quando formos a executar o nosso software. Claro que a qualquer altura nós podemos fazer coisas do género. Reparem,
int resultado é igual a valores de 0 mais valores de 3, por exemplo. E o que é que isto vai significar? Que esta variável inteira resultado vai ser igual à soma do valor que está dentro do meu array, que tem o índice 0, e do valor que está dentro do meu array, que tem o índice 3, que neste caso será 10 e 40. Significa que isto daria 50. Vamos verificar lista.items.head resultado. E vamos então verificar o que é que acontece na execução do nosso código. O resultado esperado será 10, que é o índice 0, e 40, que é o índice 3. Portanto, 10 mais 40 dá 50. Vamos aqui executar e vamos verificar se aparece isso na lista, e cá está o valor 50. Vamos, no entanto, aqui mostrar uma outra forma de nós podermos definir tudo isto, ok? E eu vou fazer da seguinte forma, vou aqui eliminar estas linhas de código, e para depois podermos comparar estes valores, eu vou aqui colocar o seguinte, vou arrastar este texto aqui para cima, porque ele é importante para todo o meu código, ok? Vamos aqui colocá-lo lá no topo, vamos colocar aqui arrays, mas eu agora vou fazer o seguinte, vou comentar tudo aquilo que aqui está, porque eu vou mostrar uma outra forma de definirmos arrays de uma forma mais simples ainda. Okay? Vamos aqui colocar comentário e agora vamos definir o mesmo tipo de array. E reparem que eu aqui utilizei int valores e depois na linha seguinte valores é igual a new int 5. Vamos verificar aqui se nós podemos fazer isto desta forma. Int valores, okay, valores é igual a new int de 5. Okay? E reparem como numa linha só eu transformei aquilo que aqui coloquei em duas linhas. E depois, obviamente, eu poderia utilizar aqui este tipo de designação, neste caso ir definindo cada um dos meus valores. Mas eu posso fazer ainda de uma forma diferente. Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Okay? Eu vou aqui tirar os valores, isto é, retirar a dimensão do meu array inteiro e coloquei um abrir e fechar chaveta à frente. E aquilo que eu vou fazer é uma atribuição explícita dos meus valores. E reparem então o que é que vai acontecer aqui. Tem todo o aspecto de ser um bloco de código, mas na prática não é, porque tem aqui este ponto e vírgula no final. Este bloco que aqui está vai servir única e exclusivamente para eu indicar quais são os valores que vão ser guardados dentro do meu array. E neste caso concreto, para usar o exemplo dos 5 valores, eu poderia simplesmente usar aqui sim 10, depois separar por vírgula, colocar a seguir o seguinte valor, que era o valor do índice 1, 20, 30, 40, 50. E não coloco vírgula no último, porque não vou adicionar mais valores. E neste caso concreto, o que eu tenho então é um array com 5 valores. Exatamente aquilo que eu fiz aqui em cima em todas estas linhas. Reparem como rapidamente eu aqui construí este código de programação que faz exatamente o mesmo que aqui está. Aliás, por uma questão de simplicidade da escrita, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, reparem. Posso aqui retirar todos estes espaços e puxar inclusive esta linha para cima e colocá-la ali à frente. E reparem o que é que vai acontecer. Numa linha só, eu consegui fazer tudo aquilo que aqui estava. Portanto, eu aqui basicamente fiz 4 coisas, ou 3 coisas aqui de uma vez só. Defini o tipo de valor, o nome, e depois acabei por definir quer o número de valores que vão ser contidos dentro de valores. Porquê? Porque fui defini-los aqui de uma forma objetiva. Defini aqui 5. Ora, significa isto que valores têm um número de índices igual a 5, isto é, tem 5 valores. Começa no índice 0, 1, 2, 3 e 4. Mas se eu quisesse criar um array com mais valores, aqui teria que, por exemplo, trocar para 10, ok? Mas aqui eu não tenho necessidade de mexer nesta estrutura inicial. Bastará para isso simplesmente chegar aqui e adicionar mais valores, ok? E eu estou a colocar valores que não se repetem, mas eu posso acrescentar valores que se repetem nesta cadeia. Significa com isto que este valor que aqui está corresponde a valores índice de 0, valores índice de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, isto é o mesmo que ter o valores igual a new int de 7 valores, ok? Ou melhor, neste caso 8, porque temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E, portanto, temos um índice 8. Ok? Ora, se bem se recordam, no vídeo anterior, nós verificámos um tipo de ciclo que é o for each. E o for each é aquilo que se chama uma iteração por uma coleção de valores, por exemplo. Ora, uma iteração significa o quê? Passar por todos os valores em forma sequencial. Ora, vamos verificar se nós podemos usar aqui os nossos valores para apresentar na nossa lista de uma forma extremamente simples. Reparem então, eu vou fazer aqui for each, e quer dizer por cada quê? Por cada valor inteiro, que eu vou chamar valor, que existe dentro de valores. Por cada valor inteiro que existe dentro de valores, portanto dentro desta variável ou deste array, o que é que eu vou fazer? Vimos também que nós teríamos aqui que abrir e fechar chaveta, ok? Ora, neste caso concreto vamos simplificar um bocadinho as coisas, porquê? Como eu só vou utilizar aqui uma instrução dentro deste ciclo, eu não preciso de utilizar as chavetas. Eu só tenho que utilizar a chaveta, abrir e fechar a chaveta, se eu colocar aqui mais do que duas instruções. Então, se eu colocar aqui diretamente isto, lista.items.add valor, reparem que não vai aparecer qualquer espécie de problema. Porquê? Porque eu só tenho aqui uma execução. É exatamente a mesma coisa que eu ter aqui uma abertura e um fecho de chaveta. Ok? Portanto, neste caso concreto, eu não preciso deste tipo de identificação. E o que vai acontecer, reparem então, é o seguinte. Eu não sei qual é a extensão dos meus valores, não sei, nem me interessa, porquê? Como eu sei que ele vai ter aqui um conjunto de valores que todos eles vão ser apresentados, reparem o que é que acontece, cá estão os valores automaticamente ali de forma instantânea a aparecerem. O que significa que se eu quiser criar um array ainda com mais valores, vamos acrescentá-los aqui. Ok, eu aqui cometi um erro, e lá está, ele a ser identificado. Ok, introduzi aqui com aquilo que eu chamo vulgarmente a técnica de macaco, do chimpanzé, que é pressionar as teclas de uma forma qualquer, e reparem que independentemente de eu ter acrescentado aqui valores, todo o resto do código vai funcionar da mesma forma. E reparem então, eu posso chegar aqui e clicar em executar e tenho a listagem de todos os meus valores. Eu poderia fazer também isto que aqui está com um ciclo for. Como é que eu faria isso? Ora, como eu sei que valores têm um índice, eu vou poder utilizar o ciclo for para apresentar cada um dos valores. E para isso eu vou colocar aqui for int de índice, vamos chamar-lhe aqui o índice igual a 0, ele vai começar no índice 0. Depois, enquanto o índice for menor, e vamos aqui explicitamente dizer que é menor do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, 14. Vamos verificar aqui. Eu vou colocar aqui 14. Ok, já sei que vai dar erro. E depois aqui índice mais. E a seguir vou fazer exatamente a mesma coisa. Lista.items.add e neste caso valores, e dentro do índice vou definir índice. Okay? E vou definir índice porquê? Porque neste caso concreto, ele vai fazer ciclos, vai começar pelo índice 0, enquanto o índice for inferior a 14, ele vai fazer uma voltinha, vai apresentar os valores de índice igual ao valor que aqui está, que neste caso vai ser 0, quando passar à segunda volta vai ser acrescentado um valor, vai passar a ser 1, depois 2, 3, 4, 5, e enquanto for menor que 14, ele vai fazer este ciclo. Ora, há aqui um aspecto fundamental. Reparem que eu coloquei aqui, ora, 1, 2, 3, 4. Eu vou aqui reduzir este número de valores para não termos que estar aqui a perder muito tempo. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. 6 valores. Ora, se eu disser aqui, enquanto o índice for menor que 6, eu estou a formular este tipo de ciclo de uma forma correta. Porquê? Quando o índice for igual a 6, já aqui o meu ciclo não vai estar em execução. Ora, se eu tenho aqui 6 valores, o último índice do meu array será o índice 5. Mas dir-me-ão vocês, então e se eu tivesse aqui um array de 100 valores? Bem, primeiro vamos aqui testar este para ver se está tudo a funcionar. Começa em 345
e vai terminar em 34. Vamos verificar se é isso que acontece, executar e cá está. Mas a questão coloca-se, então, e se eu tivesse aqui 100 valores? Como é que eu faço? Vou ter que andar sempre a contar aqui os valores para saber qual é o limite máximo? Não. No caso dos arrays, à semelhança do que acontece com as strings, nós temos acesso a um conjunto muito vasto de métodos e propriedades que podemos utilizar em nosso proveito. E neste caso, se eu quiser saber qual é a quantidade de valores que o meu array tem, neste caso valores tem, eu posso simplesmente utilizar uma propriedade dele que é o length. Vamos aqui verificar então valores.length. Length significa isto. Vai buscar um número inteiro que representa o total de número de elementos que esta dimensão tem. Ok? Que a dimensão do array tem. Ora, então neste caso, se eu colocar aqui length, significa isto, que eu vou aqui ter o próprio código de programação a indicar-me qual é o comprimento do meu array. E neste caso o comprimento significa quantos valores é que ele contém. E independentemente do número de valores que ele tiver. Então reparem como o código vai continuar a funcionar. Vamos aguardar aqui um instante. Ok, vamos aqui clicar em executar e cá está. Vamos acrescentar aqui diretamente mais valores. Ok? Vamos executar o código e reparem como eu não tenho que alterar rigorosamente nada, ele vai apresentar todos os valores do meu array. E desta forma, vimos aqui uma introdução muito genérica à utilização de arrays. Vou ser sincero convosco, eu no meu caso concreto raramente utilizo arrays, porque nestas versões mais recentes das linguagens de programação foi introduzido um conceito designado por coleções. E quando chegarmos a esse conceito das coleções, vocês vão verificar que, de facto, há enormes semelhanças com este tipo de estrutura, que é o array. Isto é, as coleções são também variáveis, vamos lhe chamar assim, que têm índices e que podem guardar centenas ou milhares de registros lá dentro, mas vamos verificar que, de facto, o trabalho com as coleções é extremamente interessante e vai permitir-nos substituir os arrays de uma forma rápida e mais eficiente, eventualmente. E ficamos assim a conhecer, então, com princípios básicos, o que é a utilização de arrays em C#.